E aí, galera? Francisco Maciel, Toques do Chico, seu canal sobre saúde mental e comportamento humano no Insta, no Face, no YouTube, te esperando inscrito nas nossas plataformas, no canal, no Insta, toda segunda um vídeo novo no canal, você já sabe disso. Ativa aí a sinetinha do canal para te sinalizar quando a gente posta, quando a gente faz subir um vídeo. Hoje a gente vai conversar sobre um transtorno muito recorrente na atualidade, que afeta milhões de pessoas. Transtorno de ansiedade generalizada, TAG, vulgarmente falando. Mais de 20 milhões de pessoas no Brasil sofrem de algum tipo de ansiedade, que normalmente começa na infância ou na adolescência, mas que muitas vezes pode se iniciar na vida adulta. E vejam, normalmente mais mulheres do que homens. Medo e ansiedade todo mundo tem, são necessários. O medo é um sinal de alerta, a ansiedade nos pontua como nós estamos querendo que algo aconteça. No entanto, quando o medo e a ansiedade fogem ao controle e nos incapacitam nas nossas atividades diárias e cotidianas, algo está errado e tem que ser feito. Porque o transtorno de ansiedade generalizada se dá quando o dia a dia da pessoa começa a ser seriamente prejudicado. Trabalho, lazer, escola, estudos. Quando a pessoa começa a ficar tão ansiosa, tão medrosa, tão apavorada, tão conectada ao futuro, sem se permitir viver ao presente, que o dia a dia começa a ser comprometido. Naturalmente que medo e desejo caminham lado a lado. Quanto mais desejo, mais o medo se mostra, quanto mais medo, mais desejo. No entanto, quando percebemos que isso começa a nos paralisar, algo tem que ser feito. O transtorno de ansiedade generalizada, ele não atua só nos nossos pensamentos ou nas nossas emoções. Ele se mostra em sinais concretos da nossa rotina. E esses sinais têm que servir de alerta. Quando temos dificuldade para dormir, quando temos dificuldade para permanecer acordados, quando estamos o tempo todo irritadiços, preocupados excessivamente com o futuro, quando há sudorese, quando começa-se a comer demais, quando temos uma preocupação constante com um futuro que normalmente se apresenta de uma forma muito cruel, muito prejudicial. Quando estamos percebendo que a nossa rotina não se desenrola mais de um modo prazeroso, idas ao banheiro se intensificam, vários sinaizinhos vão mostrando que essa ansiedade generalizada, ela está instalada e que ela precisa ser cuidada. Sabe-se hoje que a ansiedade generalizada tem um componente hereditário, ele ajuda. Sabe-se que fatores ambientais contribuem muito, momentos muito estressantes tendem a desenvolver a ansiedade generalizada, lutos, perdas, grandes mudanças, situações imprevistas com as quais não conseguimos lidar, falta de dinheiro, divórcios, separações, tudo isso estimula a ansiedade. E sabemos que também há uma questão cerebral, um funcionamento anormal nas células nervosas que são responsáveis pelo humor, pelos sentimentos, pelos afetos. Tudo isto dificulta também o controle da ansiedade. Quando os neurotransmissores que passam as informações de uma célula a outra, informações relacionadas ao humor, aos sentimentos, aos afetos, quando há uma pane neste processo, normalmente começa a se desencadear uma alteração nos humores, nos afetos, nos medos, na ansiedade. Portanto, a conjugação de tudo isso, fatores hereditários, fatores ambientais, química cerebral, tudo isso vai estimulando essa questão da ansiedade generalizada, que precisa ser observada e tratada, na maior parte das vezes com medicação,
Tratamento psiquiátrico, psicoterapia. Psicoterapia na qual a pessoa começa a aprender, a entender e controlar os seus pensamentos, ressignificando esses pensamentos e tentando mudar os seus comportamentos de modo a que aquilo que era percebido como inviabilizante, incapacitante, possa ser feito, vivido de outra forma. Obviamente, outras práticas ajudam muito ao controle da ansiedade. Não é só a medicação e não é só a terapia. Atividade física nos ajuda muito a estimular a produção de hormônios que aumentem o nosso bem-estar, o nosso bom humor, a nossa alegria. Alimentos ricos em substâncias também que nos estimulem ao humor. Carnes, derivados de leite, queijo, amêndoas, amendoins, castanhas, frango, banana, abacate. Tudo isso nos ajuda a uma sensação de bem-estar, de humor. Acupuntura, massagens, controle da respiração. Falo sempre para os meus pacientes. Você já tentou por 3, 4 minutos ao longo do dia, uma vez ao dia, respirar? Respira pelo nariz, solta. Com calma, 3, 4 minutos. O poder que isso tem, a gente não imagina. Se for possível, quando você acordar, deitado, em silêncio, coloca a mão no abdômen. Respira por 3, 4 minutos pelo nariz, depois solta. O que isso clareia os nossos pensamentos, os nossos sentimentos é impressionante. Hobbies. Ter hobbies, fazer coisas que são prazerosas, é tão importante quanto trabalhar, quanto ganhar dinheiro, quanto pagar conta. Autoconhecimento. Quanto mais eu me autoconheço, melhor eu consigo lidar com os meus problemas. E nesse sentido, obviamente, a terapia ela é muito prazerosa. Estar próximo a pessoas que me fazem bem. Como a minha vida se torna melhor. Comer bem, de forma saudável. Obviamente não abusar de nenhuma substância tóxica, não abusar de cigarro, não abusar de bebida. Tudo isso nos ajuda a controlar a ansiedade. Tudo isso é extremamente poderoso. Ansiedade está fugindo ao seu controle? Presta atenção. É um sinal de alerta. A gente vive num mundo que nos estimula a sermos ansiosos, querendo sempre aquilo que vai vir. Controlar os pensamentos negativos, tentar cortá-los pela raiz, tentar não estar tão preso ao futuro, viver o presente para extrair do presente aquilo que é importante. Porque, digo sempre, se o caminho não for bom, não há como a chegada ser boa. A chegada é um resultado de um caminho bem-sucedido. Transtorno de ansiedade generalizada, precisa de atenção, cuidado, fica atento. Toques do Chico, toda segunda um vídeo novo no canal.